Então agora a gente vai para a nossa mesa redonda sobre o papel da divulgação científica para além da divulgação científica. Além da Adri, a nossa mesa, teremos Natasha Hoff e Isadora Matiello também. Vou pedir que se juntem a nós na mesa. Nossa, já estou até se preparando, a discussão vai ser boa, hein? Pode dar água. A luz está chegando. Nossa, é delícia. Não, a gente só tem sentado de duas em duas, assim, para dar luz na casa. Aí fica meio no círculo assim. Bom, vamos lá então para mais uma mesa redonda. Como de praxe, então, a gente tem a primeira rodada, eu gostaria que todo mundo aqui participando se apresentasse. Natasha já participou da mesa anteriormente, Cris estava com a gente na palestra, mas temos pessoas entrando na sala toda hora, entrando no online, então eu vou pedir que vocês repitam, por favor, suas apresentações. Eu, inclusive, já me apresentei de manhã. Eu sou a Carla Érica, eu sou oceanógrafa, comecei o doutorado em Geologia, faço parte da equipe do Bate-Papo com Netuno desde 2019. Como autodescrição, sou uma mulher cis branca, de cabelos claros. Estou usando uma camiseta laranja de sereia cientista do Bate-Papo com Netuno e um casaquinho de tricô vermelho. Eu trabalho com divulgação científica no Bate-Papo com Netuno. Antes de entrar no blog, quando era blog, hoje a gente fala plataforma, eu fui editora-chefe de um jornalzinho aqui no IOL, chamado O Escafandro. Acho que foi uma primeira experiência editorial minha. Foi muito interessante, aprendi muito. E fiz várias coisas de comunicação da ciência, então sites, materiais para professores, cartilhas. E a partir de 2020 eu me joguei um pouquinho mais na versão web, fazendo uma divulgação científica para um público mais amplo, e uma das iniciativas que eu acho mais legais que eu consegui fazer foi um breve financiamento para fazer uns videozinhos de oceanografia na cozinha. Então foi uma coisa super bacana. E agora estou em crise com a divulgação científica. Então eu adorei essa mesa. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Isadora Matiello. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho o cabelo perto dos ombros, meio enrolado, meio liso, castanho, e estou com uma jaqueta marrom e uma blusa branca embaixo.
Bom, eu sou bióloga de formação pela Unicamp, eu fiz o mestrado aqui já há mais de 10 anos, aqui no IO. Depois eu fui empreender, eu fundei um negócio de impacto social, e aí foi onde eu mergulhei sobre o terceiro setor. E aí eu voltei para a academia, agora eu estou fazendo doutorado em política científica e tecnológica, justamente para falar sobre a ciência que é produzida em outros locais que não as universidades, né? Por exemplo, as ONGs. E aí, nesse período de transição, de volta para a academia, eu comecei um projeto que é o Impacto Científico, que justamente traz histórias de pessoas que trabalham com ciência e impacto social. Então, é uma divulgação científica um pouco nichada, porque eu falo de ciência para quem trabalha com impacto social e falo de impacto social para quem trabalha para os cientistas. Então, é uma tradução dessa comunicação focada nesses públicos. A temporada atual do Impacto está muito legal sobre filantropia também, estou acompanhando muito, recomendo vocês darem uma olhadinha. A Isa também fez parte da equipe do Bate-Papo comentando por muito tempo, né, mas lá no início, né, nos primórdios do Bate-Papo. Então, obrigada, gente, por estarem aqui. A ideia que a gente teve quando a gente estava pensando na programação de hoje, né, e as mesas que a gente poderia organizar, a gente pensou muito nisso, assim, de como que a divulgação científica leva a gente para caminhos que a gente nem imaginava, né? Então, por isso que a divulgação para além da divulgação científica. Então, a gente aqui com o Bate-Papo, a gente começou como um blog, como eu falei, a gente hoje se entende como uma plataforma que a gente faz mais do que só blog, só entre aspas, né? E a missão inicial de encurtar essa distância entre o meio acadêmico e a sociedade, levando o que estava sendo trabalhado aqui nas ciências do mar para um público que tivesse interesse para saber sobre curiosidades do oceano, aprender mais sobre ciência, enfim, isso foi se expandindo, né? E nesses 10 anos a gente teve a oportunidade de falar com crianças, com jovens, com adultos, com pessoas de profissões diversas, seja no presencial ou no online. E eu acho que muitos de nós aqui nessa sala fomos essas crianças que também fomos impactados por divulgação científica em algum momento da nossa vida, né? Eu, pelo menos, adorava o mundo de Bickman, por exemplo. Nossa, isso daí com certeza influenciou minha escolha para enverdar por esse caminho. E eu queria ver de vocês, assim, como que vocês enxergam esse potencial da divulgação científica para transformar a vida do indivíduo, né, da pessoa. Então, ela ser exposta a diferentes formatos de divulgação científica, a gente falou hoje o dia inteiro sobre formas diversas, e como que vocês acham que isso, qual é o potencial que isso tem, né? E se de repente querem contribuir uma boa história pessoal de vocês sobre isso. Jogaram a bomba aqui para mim. Não, com certeza, eu acho que até quando a gente fala influenciada em querer fazer biologia por conta de professora, mas obviamente depois da sonografia tinha os documentários de criança lá que eu assistia, da Folha, tudo. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu fui aprendendo, né, com o impacto científico, ainda mais quando a gente fala de ciência, o quão complexo né? Eu acho que no período da manhã a gente citou isso. É muito difícil você falar assim, um conceito de ciência e tentar fazer com que a pessoa entenda aquilo tudo. Então, eu acho que essa parte da inspiração ela é muito mais forte. Então, quando eu penso no impacto científico, das pessoas que eu vou entrevistar, dos textos que eu vou fazer, é muito assim, o foco maior em inspiração e tentando entender que grande parte dessas pessoas, poucas pessoas vão realmente se informar, vão reter uma informação do conteúdo para depois aquelas que vão querer educar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a divulgação científica, ela tem que pegar pelo coração, assim, eu acho que ela inspira, a gente tem que contar muitas e muitas histórias, são muitos contextos diferentes também para a gente se ver, né? Acho que quando eu e você, quando eu era mais nova, na infância, a gente não via tantas mulheres, né? Então, acho que hoje em dia a importância de contar diversos contextos, regiões do Brasil, idades diferentes, né? Que nem eu já mais voltando para o doutorado agora, e assim, na minha sala, grande parte acabou de se formar no mestrado, doutorado, eu sou uma das mais velhas, então acho que é importante contar essas histórias por meio dessa divulgação científica. Acho que lá no comecinho, quando eu falava de divulgação científica, eu pensava muito assim, na educação, em explicar um conceito, e hoje eu vejo mais como uma inspiração e abrir o leque de atuação de mercado e para a vida mesmo.
Qual é a pergunta mesmo? Isso, o potencial da divulgação para transformar a vida de uma pessoa. Tá. Bom, essa é uma das minhas crises. E bom, como eu tive um pezinho na educação ambiental, fui estudar um pouquinho sobre educação ambiental, aí tem a educação ambiental, crítica transformadora, já não lembro mais exatamente, mas que uma educação ambiental transformadora, ela tinha que pegar você do lado cognitivo, lógico, afetivo e de habilidades. E eu fico pensando muito até que nível de divulgação científica é educação, né? E não sei se isso cabe para uma definição de educação em geral, mas para a educação ambiental transformadora isso cabe. Eu sinto que a divulgação científica, principalmente para mim, se tornou um espaço de expressão, né? De uma pessoa que vive com ansiedade, que vê várias coisas acontecendo, que teve acesso a conhecimentos, né, na universidade, que às vezes não transbordam para fora, e falar disso para outras pessoas. Às vezes eu me sinto a pessoa com o sino assim, o mundo está acabando, né? Mas acaba sendo uma coisa pessoal minha de divulgar. Já tive muita expectativa de mudar pessoas, mudar mundos e mudar visões, e eu acho que teve muitas frustrações que me mostraram que, pelo menos, eu não sou capaz disso. Talvez o Átila e a Marina, né? E aí, a minha questão é exatamente essa. Será que eu sou uma divulgadora científica se eu não produzo com uma recorrência, se eu não produzo uma pauta específica? Será que eu sou uma divulgadora de ciência se toda hora eu estou criticando ciência, estou criticando como ela é feita, estou criticando os paradigmas, a epistemologia, essas coisas todas? Então, eu fico muito na dúvida se as pessoas me veem como divulgadora científica, porque eu sei que eu estou tentando transmitir a ciência de algumas formas nos espaços que eu estou, mas será que elas me enxergam assim? Então eu fico muito degladiando com essa questão. E às vezes eu me pergunto se o que eu faço, por exemplo, na Liga das Mulheres pelo Oceano, é mais um ativismo do que uma divulgação científica. Ou do que eu faço, né, na minha conta pessoal do Blue Sky, é mais isso, uma ação política de tipo, precisamos, por exemplo, da lei do mar, precisamos barrar o pé da devastação. Se isso é mais uma ação política do que uma ação de divulgação. Então, eu tenho me enquadrado de vez em quando numa ativista baseada em evidências, mas com certeza não é um rótulo reconhecido pelo público. Então, eu acho que a divulgação científica pode mudar a vida das pessoas, mas o grosso do que está sendo feito, que é muitos conteúdos muito, olha só esse bichinho, ele se reproduz assim, que legal, dá um like, compartilha, eu sinto que ele ainda está muito aquém, e eu acho que esse é o grosso que a gente vê. Eu, com certeza, acredito que o Bate-Papo com Netuno traz discussões muito mais importantes, como a ciência é feita, né? Como é feita a salsicha, né? Tipo, a gente vê, tipo, não é tão bonito, né? Mas eu estou nessa crise de pessoal, ótimo aprender com vocês aqui. Bom, para mim, eu estava aqui pensando, tinha pensado em alguma outra coisa, mas ouvindo o momento agora, eu acho que a divulgação científica ela tem um potencial gigantesco e de modificar a vida das pessoas. Eu estava pensando agora que, para mim, é uma experiência de vida. Seja para mim, como uma pessoa tentando passar o conhecimento, seja para a pessoa que está experienciando esse momento, sabe? A gente estava almoçando e aí eu contei que a gente levou a Barraca do Peixe, que é uma atividade de extensão da professora Júlia aqui, lá na clínica da minha irmã, e atende principalmente pessoas neurodivergentes. E muitas daquelas crianças nunca teve a possibilidade de colocar a mão no peixe, de sentir ali o que é essa textura, como é que o peixe é. Muitos deles nem comem, porque tem a seleção alimentar, seletividade alimentar. Então, e aí quando a gente chega lá e mostramos coisas de arqueologia, isso daí você vê que você está impactando a vida da pessoa realmente. E aí a gente nem está nas mídias, a gente está fora desse ambiente. E aí a gente tem que lembrar que a divulgação científica, ela é um mundo, ela realmente tem um potencial gigantesco, porque ela vai desde os livros, dos museus, até, acho que as mídias,
uma casquinha só. Então, eu acho que é um potencial infinito. E eu acho que para quem experiencia isso, realmente é algo que você fala assim, quero continuar fazendo isso. Não é algo que você fala assim, ah, tá bom, foi um momento e pronto. Então, acho que realmente é um potencial gigantesco para mudar vidas. Ai, adorei, tô apaixonada pelas respostas aqui. Eu vi inspiração, expressão, experienciar, eu tô achando que realmente, acho que conversa muito com isso que a gente está tentando transmitir hoje nesse evento sobre divulgação, tentando ter esse olhar amplo, né? Então, pensando desde uma atividade de barraca de peixe, você vai colocar a mão num bicho, a criança talvez que nunca tenha tido essa experiência, ao mesmo tempo você quer engajar uma pessoa que num assunto que talvez ela nunca tenha pensado. Acho que o Gabriel que trouxe o exemplo da senhora que olhou a areia com a lupa e também ficou encantada. E eu acho também, Dri, que você é muito divulgadora científica, sim, eu acho. Eu sou assinante da sua newsletter, eu adoro, e acho que traz muita informação, e é isso, assim, eu acho também que tem muito essa questão da expressão. Então, até uma coisa que me motivou muito a buscar escrever textos que não sejam acadêmicos, né, mas que sejam de associação do meu interesse dentro do mundo das ciências, do mar como um todo, é inclusive eu poder escrever mais livremente, né? Porque a escrita científica é muito regradinha, tem todo o processo de burocrático, inclusive, né? De como você vai publicar um artigo científico, e eu não posso escrever como Carla apenas num artigo científico, eu tenho que escrever como a pesquisadora que fez o método, fez assim, assim, assado. Mas se eu quiser escrever um texto sobre como eu fiquei encantada com um mergulho num recife de coral, onde que eu faço isso? Eu baixo uma puneta num lugar que eu posso fazer isso, por exemplo. Então é um ambiente também para uma troca, eu acho. Né? Acho que a gente consegue ganhar muito com isso. E aí, ouvindo vocês também, assim, a próxima pergunta que eu tinha anotado aqui era mais em relação a mudanças mais estruturais, né? Então pensando também em relação a esse impacto no indivíduo, né? Como a vida de uma pessoa pode ser impactada, que eu brinquei de, eu assisti o Mundo de Bikman, por isso que eu virei cientista. Claro, tem todo mais um monte de outras coisas que se somaram a isso, né? Mas estruturalmente também, como é que a gente tem a divulgação científica em suas diversas formas como uma ferramenta potencial? Então, no Bate-Papo com Netuno, a gente tem, por exemplo, a nossa frente de trabalhos contra assédios, né? Principalmente com as mulheres na ciência. Então, todo o trabalho que foi feito de pesquisa, por exemplo, sobre assédio em embarques, que foi o mestrado da Michelle Maia, que foi aluna da Catarina, na UFSB, virou um artigo científico, teve o mestrado dela, uma cartilha que está em produção. Isso está mudando a forma que a UFSB, então, lida com os embarques na instituição, e a gente quer levar esse modelo para outros ambientes também. Então, isso tudo partiu de uma semente que foi colocada na divulgação científica, que originalmente a gente queria compartilhar as experiências nossas dentro do ambiente acadêmico, do ambiente de trabalho, do ambiente de campo, nesse formato. Né? Eu queria ver de vocês, assim, se vocês também têm como vocês veem essas mudanças potencialmente estruturais a partir de talvez pequenas sementes do indivíduo, né? Eu vou começar compartilhando uma história, assim, porque o impacto científico não foi algo proposital de, assim, eu quero ser uma divulgadora científica, né? E acho que o quanto isso mudou eu mudar minha vida, assim, a fazer a transição de volta para a academia. Eu acho que, então, assim, depois que eu terminei meu mestrado, eu fiquei 10 anos fora da academia e aí eu interagia com outros tipos de pessoas. A partir do momento que eu comecei a falar, bom, eu quero falar sobre ciência e impacto social, o podcast e os textos foram uma ferramenta muito importante para me posicionar no mercado. Então, assim, primeiro falando da mudança nossa como indivíduo, essa ferramenta. Então, logo, assim, deu um mês de podcast e já estava numa das revistas, a Gama Revista, como um dos principais podcasts de ciência, tudo. E aí, como eu tenho o meu lado empreendedora, aquilo eu fui conversando com pessoas, conhecendo pessoas, e isso fui detectando oportunidades. Então, depois que eu me dei conta que aquilo era uma divulgação científica, mas essa ferramenta de divulgação científica me ajudou a me posicionar no mercado, a vender alguns produtos por meio porque as pessoas viam como eu me posicionava, o que eu estava falando, é mais ou menos sobre isso que ela fala, e eu consegui trabalhos com isso. E para mim também foi importante, né? Para conhecer, por exemplo, você quer mudar de área, a melhor coisa às vezes é conversar com quem está atuando, do que só ficar lendo papers, né? E aí você vai se conectando, vai fazendo aquele networking científico que a gente estava comentando antes.
Então, eu só queria trazer o quanto, para mim, foi estrutural, foi ferramental. E eu trabalho numa ONG hoje que ajuda cientistas a empreenderem com impacto. O impacto científico é uma das ferramentas principais para conseguir novos clientes, para trazer dinheiro, para fomentar pessoas a fazerem isso. Então, de novo, não comecei com a intenção de ganhar dinheiro com isso, foi muito por um meio de expressão e de me posicionar, mas isso acabou virando uma ferramenta que hoje eu estou vendo que está mudando uma estrutura do mercado, até que eu atuo, que é na área de inovação, que, assim, não tem muito sobre divulgação ali, né? Enfim. Bom, eu muito mexida pela resposta da Tasha, eu acho que tem esse potencial, né, de mexer estruturas, de mexer as coisas. Por exemplo, eu acho que a professora Gleice, da UERJ, ela tem um projeto de falar sobre cientistas mulheres de extensão. E ela vê algumas das meninas que foram atingidas pelo projeto entrando na universidade. Então, acho que com certeza é uma forma muito boa da gente trazer. E eu sinto que cada vez mais o meu público, eu quero falar com quem já está na ciência. Eu quero falar, tipo, olha, vamos problematizar o seu problema, né? Problematizar a sua pesquisa. Você já pensou nisso? Eu acho que o meu público maior é tipo, tá, a gente já está aqui fazendo a roda girar. E se a gente ajustar um pouquinho, né? E se a gente tirar essas travas? Será que não é possível? Claro que não é tão fácil assim, né? Tipo, só trazer a consciência, mas eu vejo que me interessa muito atingir essas pessoas que já estão na mão na massa pô, a gente pode mudar essas estruturas, né? Que eu acho que é um pouco da minha pesquisa com gênero. Pô, olha, tá bom, se a gente fala sem dados, então olha os dados aqui, e agora? Será que a gente pode conversar? Vamos tentar fazer isso. Então, eu até estou super angustiada que eu não consegui publicar ainda, que eu não consegui fazer nenhum material de divulgação sobre a minha pesquisa, porque eu acho que até um pouco de preciosismo, assim, ai meu Deus, eu quero fazer de jeito muito bem feito, e aí fico só procrastinando. Mas eu acho que a gente tem a potência de trazer conhecimento, e o que mais me marcou durante o meu mestrado foi descobrir o quanto de pesquisas de gênero com resultados dos quais eu cheguei também, já tinham décadas que foram publicadas e que a gente não sabia. Então, talvez uma divulgação científica de humanas, para falar, olha, essas discussões já são velhas, né? O trabalho de cuidado já é uma discussão velha. Eu acho que tem muito para a gente trazer esses questionamentos de como a gente vive nessa sociedade e conseguir mudar as margens. Pensando aqui no que você falou sobre a questão do assédio e tudo mais, quando eu comecei a pensar sobre o bate-papo, eu acabava sempre voltando como um espaço de acolhimento, porque você via lá que as pessoas, lógico, tem a parte da ciência, de divulgar os trabalhos, mas eu acho que a parte de mulheres na ciência, de falar sobre a vida acadêmica, é algo que mexe muito com a gente. E para mim, hoje eu acho que é o mais profundo do bate-papo. Ano passado, eu pensei em falar sobre exatamente a divulgação científica, além da divulgação científica. E por que isso no bate-papo? Foi o único lugar que eu vi em que a gente realmente tem esse acolhimento de, tipo, poxa, eu estou passando um problema horrível lá com o meu orientador, eu preciso falar sobre isso. E aí, quando você vai ver, você recebe primeiro a equipe que te acolhe, aí você recebe um texto que, mesmo que venha corrigido lá, você ainda tem, poxa, que pena que você passou por isso, eu sinto muito que você passou por isso. Então, é um ambiente que as pessoas se sentem seguras. Então, eu comecei a olhar para o bate-papo como um espaço que torna o oceano mais seguro para as mulheres. Então, eu já falei sobre isso ano passado no Colacmar,
Então, eu acho que a partir do momento em que, por exemplo, a gente publica história de mulheres, a gente está inspirando outras mulheres a seguirem diversos caminhos. A partir do momento em que a gente publica histórias de abusos diversos na academia, a gente está querendo dar voz para essas mulheres, para outras pessoas, para outras mulheres falarem também sobre isso e, quem sabe, chegar numa denúncia. Então, para mim, esse papel no Bate-Papo com o Netuno, para mim, ele é muito nítido e eu espero que nunca acabe, porque realmente eu acho que ele é fundamental. Ah, muito bom. Eu também vejo assim muito como parte da cultura da instituição Bate-Papo com o Netuno, né? Então faz parte assim dos valores mesmo, que é isso, né? Justamente começou com um movimento para se falar de ciência, para ler os muros da universidade, uma coisa um pouco assim, simplista, no sentido de quando a primeira coisa que a gente pensa de divulgação científica é uma definição desse tipo e foi crescendo para algo muito maior, né? E eu acho que quando a gente começa a trabalhar, seja voluntariamente ou trazendo isso para dentro das suas atribuições profissionais dentro de uma vaga específica que trabalha com a área de divulgação, qualquer que seja, você consegue também começar a expandir isso e começa a virar todo um universo, né? Um leque, né? A gente já falou essa ideia do leque que se abre, né? De diferentes caminhos. E aí um ponto também que eu acho legal a gente pensar, que a gente também já falou hoje também sobre divulgação científica como uma coisa dentro do mundo acadêmico, é algo recente, mas não necessariamente assim para todos os ambientes, mas pensando talvez no nosso nicho de ciências do mar, que a gente, né, dentro do contexto que a gente está aqui, no Instituto Oceanográfico, enfim, editais começando a ter essa obrigação da gente ter algum elemento de divulgação científica, e ao mesmo tempo assim, é algum elemento, é muito pouco estruturado, não tem exigências, não tem muitas vezes o recurso disponibilizado especificamente para a atuação naquilo, apesar de que se espera que você tenha resultados sobre aquela coisa. Queria entender também como é que a gente faz para equilibrar esse papel transformador que a gente está falando, então, todas as possibilidades que a gente tem, como é que a gente vai inspirar, engajar, ter sua forma de expressão dentro dos limites das expectativas que existem sobre a divulgação científica. Então, quando a gente fala de divulgação científica, hoje em dia as pessoas já não perguntam necessariamente o que é isso, podem até saber o que é, mas aí você explica, por exemplo, se você explica seu trabalho, as pessoas entendem o que é isso e conseguem respeitar isso, como é que funciona? Boa pergunta, cara. Na verdade, assim, para cada pessoa eu respondo de uma maneira. Eu fui aprendendo, assim, aliás, acho que divulgação científica é a que eu menos uso. Mas é porque eu estou num contexto que eu falo pouco, eu falo muito com o mercado, né? Muito com investidores, filântropos, sobre a ciência, e eles têm uma ideia de ciência muito diferente. Então, é sempre tentando fazer analogias e contando histórias, e também para quem está no terceiro setor, quem trabalha nas ONGs, falar de cientista, oceanografia, ninguém entende, né? Tipo, o quê? Então, sempre tem que ter muita criatividade, assim. E agora, o que esses 10 anos trabalhando nessa interface, né? Governo, universidade, ONGs, comunidades, territórios, o que eu aprendi é que a gente fala muito de impacto, né? O impacto da divulgação científica, não sei o que. Acho que tudo que a gente vai fazer, que realmente você quer ter uma mudança sistêmica, estrutural, você tem que se adaptar, então não ficar assim, muito focado em usar as palavras técnicas e falar tudo que você aprendeu no seu mestrado, doutorado, não precisa, você tem que saber, a comunicação é o que realmente a pessoa entende daquilo, né? Não, assim, a gente tem que simplificar. E saber falar com diferentes públicos, porque, por exemplo, você quer trabalhar com uma coisa de assédio, quer trabalhar com filantropia científica, não é uma pessoa, não é um órgão, não é só a universidade que vai fazer. Então, eu acho que assim, não sei se eu estou fugindo da sua pergunta, porque eu já estou pensando aqui nos impactos, mas eu acho que toda hora você tem que mudar a forma de explicar, você tem que convencer muitas pessoas para articular que isso se transforme numa mudança grande. Se você escolhe, não, eu quero... Aí vai do caminho, né? Vai das bandeiras que você quer fazer. Mas, por exemplo, onde eu trabalho, não tem como eu ficar muito crente, muito assim... eu preciso falar exatamente o nome da espécie,
o método científico, você tem que ser mais criativo nisso. O que mais que você perguntou? Desculpa que eu me perdi aqui. Sobre os limites, né, das expectativas da divulgação científica, e aí, como é que cabe esse papel transformador numa caixinha que a gente cria, né? Uhum. Então, aí só para fechar, esse é um dos motivos que eu não me coloco sempre como divulgadora científica. Eu também tenho essa crise, assim, eu gosto muito da comunicação e essa comunicação e articulação, mas é por conta do trabalho que eu faço, né? Assim, eu não, por exemplo, eu não recebo por ser divulgadora científica necessariamente, mas é fazer essa comunicação sobre a ciência para poder trazer dinheiro e trazer pessoas para mudar políticas públicas. Então, com isso, eu preciso cada hora falar um termo diferente. Então, eu não me sinto limitada. Assim, eu não acho que eu tenho expectativas. Quando eu sento com investidor, com filântropo, com governo, com reitor, é bem assim, o que eu quero que essa pessoa saia dessa reunião? Eu quero que ela saia como? Para fazer qual ação? E aí meio que vai nesse diálogo, entendeu? Sim, eu acho que me sinto bastante como você, no sentido de que eu não uso muito o nome, o chapéu de divulgadora. Eu sou outras coisas antes de ser divulgadora. Talvez quando eu estou no ambiente de academia, eu falo, sou divulgadora. Mas em outros espaços é diferente. E essa conversa está me lembrando muito, teve o Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência, acho que foi o terceiro encontro que teve, e eles trouxeram arte, ciência e educação. Então eles foi a temática do evento. E trouxeram muitas pessoas de religiosidade de matriz africana. E várias vezes foi trazida a ideia de encruzilhada. Eu achei muito interessante, né? Meu raso conhecimento sobre encruzilhadas, Exus e pombagiras, e pensar que a gente, na divulgação científica, a gente está nessa encruzilhada. A gente está trazendo comunicação, ciência, educação, às vezes tecnologia para saber usar um blog. A gente está nessas encruzilhadas aprendendo muitas coisas. A gente, às vezes, é muito generalista, né? A gente acaba tendo que, até para comunicar, a gente não pode ser muito especialista em alguma coisa específica. E se você ficar preso e fazer o melhor blog do mundo, você não vai ter tempo de fazer seu texto. Então, estar nesses espaços, de certa forma, desconfortáveis, né? Que você está ligando muitas coisas diferentes, eu acho que acaba fazendo, pelo menos eu, também não vista o chapéu de divulgadora científica. Eu sou ativista, atuo em coletivos, faço coordenação de projetos, faço análise de dados, e no meio desse caminho eu tenho uma ideia e quero escrever sobre isso. E eu falo assim, essa ideia é muito interessante, quero pôr no mundo para ver se alguém quer conversar comigo. E eu acho que até essa coisa de a divulgação científica como autoexpressão, uma expressão pessoal, no sentido disso, será que tem alguém que quer conversar comigo sobre isso? E eu acho que tem sido difícil, até porque eu estou numa vida muito remota, né? Tipo, não estou tanto encontrando pessoas para tomar aquele cafezinho pirando nas ideias como fazia na Didi. Mas aí acho que rolou esse espaço de tipo, tá, eu estava nessa encruzilhada, vi várias coisas e eu acho que dá para conectar A com B. Será que faz sentido para o mundo? E às vezes faz, às vezes não faz. E colocar a ciência no meio desse caminho, né, acho que tem sido uma experiência muito legal. Mas eu acho que talvez eu sinto exatamente isso. Eu não me vejo ocupando o mesmo nicho não, mas o mesmo nicho ecológico do Átila Yamarina, né? Então eu não me consigo falar diretamente sobre uma divulgadora científica por conta disso. E eu acho que para fugir dessa caixinha, talvez eu não use o termo. Eu acho que a divulgação científica ela pode ser uma caixinha aberta, pode ser. E aí eu acho que as limitações são as nossas próprias. Então eu acho que aí, por exemplo, a Isa é ótima comunicadora, falando com as pessoas de diferentes nichos. Eu já não. Então eu gosto mais de escrever, gosto de analisar as coisas. Então eu acho que aí as nossas limitações são dentro disso. Realmente a expectativa, eu nunca pensei sobre ter expectativa. Eu acho que
Quando eu me propus a fazer qualquer atividade assim, eu vou lá, cumprir meu papel aqui, eu não criei uma expectativa sobre, mas, tipo, eu consegui atingir alguma pessoa? Acho que a partir do momento em que em alguma ação você consegue atingir uma pessoa, é tipo o professor na sala de aula. Se um aluno sair ok daquela aula, você cumpriu o papel. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que as limitações são as nossas próprias mesmo, dentro das habilidades de cada um. Não que isso seja imposto pra gente. Eu acho que é muito mais o que a gente cria mesmo do que imposições, né? Isso é bem interessante, gente, porque eu acho que quando eu estava pensando nas perguntas, eu pensei nas expectativas, acho que eu coloquei a minha expectativa aqui, né? Eu imaginei que existe uma caixinha, mas concordo muito com vocês, de fato, é uma caixinha que não tem tampa, na verdade ela não tem nem lado, né? É uma caixinha muito engraçada. E assim, é uma coisa de fato, são divulgadores científicos, a gente usa esse termo guarda-chuva, para citar a Germana aqui mais uma vez, é um guarda-chuva, né, que são muitas coisas diferentes da divulgação. E até a gente falou um pouco, até a última pergunta que tem aqui, antes da gente abrir para as pessoas participarem, falando sobre conselhos para quem quer, de repente, começar a trabalhar com alguma linha, alguma vertente de divulgação científica. Para mim, acho que fica claro isso, que, na verdade, não existe um modelo certo, né? Assim, fazer divulgação científica é isso, e assim, mostrar a cara de uma pessoa, e ativar Marina, e tipo, falar assim, se você não fizer isso, você não está fazendo, porque você pode estar fazendo divulgação científica em maneiras diferentes, pode ter nomes diferentes, você pode, de repente, ser um educador ambiental, e você também se considerar um divulgador científico, você pode ser uma escritora de livros infantis e ser uma divulgadora científica, então tem várias coisas que você pode fazer dentro da divulgação científica, que é isso, ele é muito aberto, né? Eu acho que, então, o que eu aprendi com essa mesa, e já vou dar como conselho para vocês que estão ouvindo, é justamente isso, de não criar essa expectativa tão fechadinha. E se vocês têm vontade de atuar em alguma área da divulgação, experimentar, de fato. Uma coisa que a gente estava vendo na mesa anterior, eu pensei muito nisso, foi que, assim, olha, provavelmente quando vocês começarem alguma coisa na divulgação, seja uma escrita, uma ilustração, vídeos, os primeiros serão ruins, os primeiros serão medíocres. Você vai olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu fiz isso? Que vergonha. Mas você deu esse passo, você tem que fazer errado, fazer mal feito, não mal feito, né, mas fazer não com a perfeição, porque são os primeiros passos. Você tem que começar sendo ruim em alguma coisa para daí poder, né, aperfeiçoar a sua técnica, a sua arte, que seja. Então, o meu conselho é esse. Tentem, experimentem, façam errado, façam de qualquer jeito, mas façam, né? Acho que é um bom ponto de partida. O que vocês acham de conselhos aí para o pessoal que quer começar a entrar na mesma crise que a gente? Bom, acho que você roubou minha dica, né? Tudo bem. Vou pensar em outra aqui. Eu acho que eu gostei muito do que a Natasha falou sobre a importância de ser o impacto local, né? Mesmo é uma pessoa que a gente vai impactar e nem sempre a gente sabe que impactou essa pessoa, né? Às vezes a gente escreve um texto na newsletter, ou faz um post, ou enfim, a gente não vê que tem baixo engajamento, ou fica frustrada, mas sempre tem uma pessoa que vai ler e talvez vai mexer com ela e a gente não vai saber, assim, né? Então acho que é uma mistura de motivação pessoal, de expressão, com também uma crença que acho que todo mundo que gosta de escrever, de divulgar, comunicar, também gosta de ler. Então, se a gente se inspira com outras pessoas, com outros textos, e a gente dá aquela força, né, vai pra frente, provavelmente a gente faz isso com alguém, assim. E aí o que eu diria é isso, é testar. Nós somos cientistas, pesquisadores, é usar essa comunicação como um laboratório. E eu não acho que é só no começo que a gente erra. Hoje saiu um podcast do Impacto Científico que a introdução eu não gostei. Mas assim, eu não tinha tempo, porque eu precisava vir aqui para São Paulo, a edição ficou ruim, mas falei, vai assim mesmo, é melhor do que... Porque o resto está muito boa, a conversa está muito legal, assim. Então, assim, mesmo depois com técnicas, que você vai conhecendo novas ferramentas, erra no meio do caminho, né? É terrível. A gente tem um perfeccionismo, a gente quer tudo, ainda mais quando a gente compara com outros divulgadores científicos que têm milhares de seguidores, e aí você fica, nossa, mas eu vou fazer isso, eu vou falar só isso? Então, eu acho que
de alguma forma, quando você está com uma autoestima muito boa do porquê você quer fazer isso, escreve uma carta para você mesmo e deixa na gaveta, porque o dia que você tiver, por que eu estou fazendo isso, você lê. Guardar alguns feedbacks de umas pessoas, porque realmente a motivação não é todo dia. Tem hora que você fala, por que eu estou fazendo isso? E eu concordo também, todas as coisas, acho que o Gabriel falou, né, na outra mesa, que a gente tem um privilégio de escolha, quem está aqui, de fazer graduação, pós-graduação, escolher a ciência para viver, é uma escolha nossa, é um privilégio. E eu acho que a gente também tem o privilégio de, na comunicação científica, na divulgação científica, fazer o que a gente gosta, assim, falar da forma como a gente gosta. Lógico, a gente também tem que saber o que a audiência quer, qual a mensagem final que a gente quer passar, o que a pessoa vai aprender com aquilo. Mas eu acho que não perder essa essência, né, de fazer, porque cada um tem um jeitinho diferente que sempre vai pegar alguém. Então, acho que é isso. Essa é a dica. Eu gostei muito da ideia da carta, que eu acho que é bem importante saber qual que é a sua motivação para estar fazendo aquilo e checar essa motivação. Sei lá, minha motivação é mudar o mundo. Eu não vou conseguir escrever na internet? Acho que não. Então, vai ajustando essa motivação conforme o tempo para conseguir chegar mais perto de alguma coisa. Eu também sou super a favor de, tipo, experimenta, pode não ser para você, tá tudo bem você encerrar e falar, tá bom, não vou fazer mais podcast. Eu fiz 2 episódios de podcast e não deu para fazer mais. E tá tudo bem, né? Tipo, experimentei, aprendi e fica lá na gaveta. Mas eu também queria sugerir, se você quer realmente engajar nessa parte de divulgação científica, faz um repositório, faz, sabe, vai juntando o material que você faz, né? Eu sou muito fã de blog, eu gosto do WordPress porque fica fácil de organizar as coisas, porque Instagram, Twitter, buscar as coisas ficam muito difíceis de você resgatar. Quando eu fui sair do Twitter, eu baixei e aí eu falei, vou transformar vários fios que eu fiz no Twitter para o meu blog. E eu vi, pô, tem 100 fios aqui que estão no meu blog. E basicamente eu nem tinha noção de que eu tinha escrito tantos materiais assim. Então também você ter esse repositório de você conseguir olhar para trás, ver a sua evolução, eu acho que também te dá um fôlego do tipo assim, pelo menos no caminho eu aprendi. E eu acho que a divulgação científica tem bastante disso, de você tem uma hipótese que você testa rápido, né? Vou fazer esse filme que ele vai ser sensacional, aí você vê flopa, né? Vou fazer esse texto que, nossa, eu tenho certeza que vai gerar algum comentário totalmente ignorado. Então, aí você vai testando e vai aprendendo e sentindo como é aquilo para você. Bom, não sobrou muita coisa para falar. Mas eu acho que o que a Adri falou realmente é algo que eu faço, mas eu não tinha pensado como uma dica. Realmente, assim, eu tenho lá uma pastinha que todas as ideias de projeto que eu já tive, eu vou jogando ali. Uma coisa deu certo, outra coisa precisa de mais tempo para se dedicar, então pode ser que no futuro dê certo. Então é realmente isso. E testar. Não deu certo escrever, posso fazer um podcast, posso fazer ilustração, é uma infinidade de possibilidades. Então, com certeza em alguma você se encaixa. Não tem nem isso, eu não tenho dúvida. A gente só precisa realmente ver. E por que não buscar? Porque antes, as minhas ideias, eu só ficava ali matutando sozinha. Então, a partir do momento em que eu cheguei para as meninas e falei, poxa, eu sempre quis estar no bate-papo. Aí eu, por que você não falou antes? Então, por que não a gente buscar pessoas que já fazem para ajudar, entendeu? Porque a gente não precisa começar tudo do zero. Se a gente já tem alguém ali com experiência que pode ajudar a gente, que pode guiar a gente, por que a gente não segue junto? Eu sou super a favor sempre da gente trabalhar em equipe. E isso a gente faz super bem no bate-papo. E eu acho que isso a gente tem que fazer mais na academia. E é algo que eu acho que para a vida a gente fica com a vida melhor, mais leve. E as coisas saem melhor também, se a gente faz as coisas junto. Perfeito, gente. Muito obrigada. Queria ver se tem alguma pergunta de quem está aqui presencial, se não também se tem alguém no online com dúvidas. Muito obrigada, pessoal do online. Pessoal, alguma dúvida? Se não...
comentar. Então, diga, por favor. É porque eu fico pensando assim em como a divulgação científica está sendo lidada hoje. Eu vejo assim, por exemplo, que quando começou o bate-papo era algo muito pequenininho, as pessoas iam igual chamava de clube da luzinha, era algo bem, né, diminuto assim, né, aqui dentro do IOS, assim, que a gente sentia. E eu senti que quando veio a pandemia e os cientistas começaram a ser desacreditados, houve uma necessidade de ter divulgação para a gente ter que comunicar com as pessoas, falar que o que a gente faz aqui é muito sério, é real. E aí houve um boom, uma onda assim, e cresceu, e todo mundo começou a fazer divulgação científica. E hoje eu enxergo, às vezes, até um certo perigo na divulgação científica, porque todo mundo se coloca como divulgador científico. E aí eu fico vendo aqui, por exemplo, uma mesa cheia de pessoas capacitadíssimas, falando, eu não me sinto divulgador. E aí eu fico pensando, como a gente lidar com isso, com essas pessoas, com essa onda de divulgação científica, de pessoas que não têm capacidade, às vezes, de um pensamento crítico em relação a um paper. E aí, assim, de acordo com cientistas e esse artigo publicado, glúten vai te causar câncer. Então, assim, e causa esse terrorismo, e essa quantidade de regras, e essa quantidade de divulgação científica totalmente errônea, assim, que vai sendo levada, que é o que está chegando ao público no TikTok, nos Reels. E, assim, eu queria a visão de vocês em relação a isso, como lidar, não sei, assim, eu sinceramente não acho, assim, não consigo achar uma resposta para lidar com toda essa divulgação errada, que eu acho que está muito maior do que a divulgação certa que está aqui, que a gente pensa, que a gente passa por pelo menos 3 revisoras antes de publicar um post. É um post, uma coisa informal, mas a gente passa por 3 pessoas muito bem capacitadas para ter o cuidado de não ter algo errado ali. Então, eu queria ver a visão de vocês em relação a esses divulgadores dessa onda, assim, que me dá um certo medo, assim. Me angustia bastante isso, e agora a gente tem um ator novo nesse mundo que é a IA generativa. Uma vez, uma conhecida minha, assim, ela não é próxima, me mandou um vídeo e falou assim, olha que vídeo lindo. E aí eu vi, era um organismo de mar profundo. Eu falei, que organismo curioso, eu nunca vi. E aí eu fui entrar na página do Instagram, era uma página do Instagram que fazia vários vídeos de IA generativa, depois eu fui entendendo, de organismos que não existem. Sem deixar claro que é fictício, sem deixar claro que é uma expressão artística, que eu acho que cabe, mas nesse mundo de o oceano, mar profundo já é um lugar tão pouco conhecido e entendido, e aí você coloca mais essa carga de desinformação. E não deixa claro que é arte, né? Que é uma coisa sem ciência, na verdade. Então e tem vários canais ensinando como ser um divulgador científico, como fazer um canal de ciência só usando IA. E é assustador, é assustador. Eu acho que esse modelo de divulgação de ciência meio influencer, que é uma pessoa sozinha que sempre fala, eu acho ele precisa ser contraposto, ele precisa ter uma questão diferente, que é o diferente do Bajapa com Netuno. Você tem um coletivo, um peer review, né, tipo bem ciência, né, vamos fazer um peer review aqui desse artigo e pronto, a gente está de acordo que ele seja publicado no nosso blog, na nossa plataforma, nas nossas redes. E eu acho que essa coisa de você fazer essa coisa muito individualizada, essa possibilidade de você ser projetado como um divulgador, que vai ganhar dinheiro, que vai fazer publi, é uma questão aí dessa vida neoliberalizada, né? Cada um por si e Deus contra todos, Deus por todos, não sei. Não sei se tem Deus, tá difícil. Então, me angustia. Eu acho que perguntaram para a Germana, né? Como a gente conseguir um destaque, uma certificação, credibilidade. E eu acho que talvez a credibilidade ela é construída socialmente, em coletivo, as pessoas te conhecendo, as pessoas conhecendo a seriedade do seu trabalho. E eu gostaria de ver mais iniciativas coletivas. Eu mesma escolhi fazer uma divulgação científica individual,
porque eu estava atuando muito em espaços coletivos e eu estava me anulando, e no fim é isso. A divulgação científica é expressão pessoal para mim, mas eu acho que essa grande poder da gente estar em coletivos. E tem sido o tema do meu ano, assim, como estar em grupo, como trabalhar melhor em grupo. Estou fazendo agora um curso de facilitação de grupos por conta disso. A minha vida na liga, eu falo, cara, é isso, a gente tem que aprender a ser melhor em grupo. E estar em grupo é também aprender sobre si. É um processo dialético muito louco. E eu acho que a gente tem tido menos tempo para fazer essas coisas que eu considero política. Estar em grupo, tomar decisões em grupo, fazer uma ação em grupo, decidir sonhos, definir sonhos em grupo. A gente não tem muito mais tempo para isso. E eu acho que a gente fortalecer esses projetos coletivos pode, eu quero acreditar, contrapor essas más divulgações científicas. E eu acredito também que existe todo um projeto de financeiro, também de descredibilização da ciência que é financiado, né? Então, são atores que são muito difíceis da gente combater. Mas essas minhas ideias. Eu não sei se a Andri lembra, no primeiro encontro de divulgadores, dos grandes temas que o pessoal estava querendo discutir era justamente esse combate à desinformação, às fake news, etc. E é um negócio que, para quem está fazendo a divulgação, é algo muito cansativo, né? E a principal conclusão que chegaram lá é que não adianta a gente sempre querer bater de frente, porque isso é cansativo para a gente. Porque para a pessoa que está recebendo para fazer fake news, ela está tranquilona recebendo o dinheiro dela. Você está fazendo um trabalho voluntário e ainda está se descabelando por conta disso. Então, é algo que, é algo que eles falavam que você tem que se resguardar nesse momento. Você está fazendo um trabalho bom, então o que a gente tem que fazer? Fazer o bate-papo crescer. Fazer as pessoas verem mais o que a Adri e a Isa fazem. Então, é isso, a gente tem que não combater quem está fazendo o torto. A gente tem que fazer crescer quem está fazendo o certo. Então, eu acho que é bem nesse sentido, porque realmente é o que eu vejo sempre a Adri falando, que ela está cansada, triste, deprimida de estar sempre batendo de frente com essas coisas e a gente fica frustrado, né? E isso é muito ruim pra gente. Então, acho que a partir do momento que a gente não pensar no que está sendo feito de ruim, mas trazer com a gente o que está sendo feito de bom, eu acho que é o único caminho mais que a gente consegue pensar. É um trabalho de formiguinha, né? Mas somos muitos aqui, né? Dá um formigueirinho, né? Gente, queria agradecer pela presença, agradecer as maravilhosas integrantes dessa mesa, foi ótimo, uma salva de palmas.